E aí, pessoinhas! Hoje eu irei falar sobre o filme Onde Está a Segunda. Vamos lá? E aí, pessoinhas, não esqueça logo de deixar aquele seu like maroto, se inscrever no canal e assim que terminar o vídeo, deixar o seu comentário sobre o que você achou sobre o vídeo de hoje. Eu acabei de assistir o filme Onde Está a Segunda, até porque todo mundo sabe, quem me acompanha nas redes sociais, segue lá Edugrafia. Eu sou professor de geografia e sempre eu dou aula sobre a política do filho único na China. Então meus alunos me indicaram, colegas também próximos me indicaram esse filme, que obviamente eu não tinha ainda assistido, e eu achei ele totalmente incrível. Dá para trabalhar sobre a política do filho único e também sobre as grandes teorias demográficas. O filme você consegue linkar ele com várias coisas que nós já vivemos atualmente e com conteúdos que trabalhamos em sala de aula. Vocês, pelo menos quem já estudou, quem já saiu da escola ou quem já pelo menos cursou o 8º ano, que é um conteúdo tradicional, já estudaram sobre as teorias demográficas. Sim, aquelas teorias de Malthus, que a gente chama de teoria malthusiana, a teoria de Marx, a marxista, e a neomalthusiana. E essas teorias ela tem tudo a ver com o filme Onde Está a Segunda. Começando amanhã, cada uma vai sair no dia da semana que corresponde ao seu nome. A domingo vai poder sair no domingo, a segunda na segunda, a terça na terça e assim por diante. Todas vocês terão uma única identidade, a da Karen Settman. A teoria de Malthus, de Thomas Malthus, ela surge lá no século XVIII. Lembre-se, do século XVII para o século XVIII, a gente tinha em torno de 700 milhões de pessoas no mundo. A Revolução Industrial ainda estava engateando as indústrias. E o que é que ocorria? A população mundial ela passou a crescer de milhões para chegar na casa dos bilhões. E Malthus ele levantou uma preocupação. Em qual sentido? Se a população mundial continuar a crescer neste ritmo, vai faltar alimentos. Porém, essa teoria de Malthus ela caiu por água abaixo. Por qual motivo? Hoje, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo e não falta alimentos. Lembre-se, não falta alimentos. O que falta é dinheiro para comprar alimentos. Isso aí é uma discussão que vem com a teoria de Karl Marx, a teoria demográfica marxista, onde Marx ele fala o seguinte: olha aí, Malthus, o problema não é o número de pessoas, e sim a desigualdade social. Até porque só pode comprar alimentos quem tem alimentos. Gente, a gente tem um boom assim de agricultura, de produção pecuarista, indústrias produzindo alimentos aí que perdem a validade por não ser comprado. Porém, quem não tem dinheiro não se alimenta. Então a teoria de Marx é a que mais se aproxima de mim. No século XX surge a teoria neomalthusiana. A teoria neomalthusiana com certeza ela influenciou o pensamento do governo comunista chinês, porque a teoria neomalthusiana ela fala o seguinte: quanto mais pessoas gera pobreza. E aí, o que acontece? Sabemos que com a Revolução Cultural na China, a Revolução Comunista, a China ela entra em um processo agora de um país fechado, ditatorial comunista. Vem aí primeiro Mao Tse-tung e com a saída de Mao Tse-tung entra o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping foi ele responsável por fazer uma revolução na característica econômica da China. E Deng Xiaoping, ele, além de abrir as portas do país, da China, para a entrada do capitalismo, não no sistema político, só no econômico, com as ZES, as Zonas Econômicas Especiais, ele também, em 1979, ele cria a política do filho único. Com qual intuito? Conter o crescimento da população chinesa. Porque naquele ano existia uma grande preocupação. A China ainda era um país muito pobre. Não tinha uma produção agrícola e industrial suficiente para toda a população do seu país. Então era necessário conter esse crescimento. Gente, vocês podem pesquisar onde for. Não existe uma ciência exata para dizer o porquê a China tem tantas pessoas. A gente sabe que existe. Então tem que trabalhar com esse número. Foi dessa forma que Deng Xiaoping pensou. Então, ou seja, Deng Xiaoping e o Partido Comunista Chinês, né? Ou seja, olha, nós temos que controlar essa população, senão vai haver alimentos ou qualquer outra coisa necessária. E é a partir daí que entra a política do filho único na China, em 1979. Com o intuito de que o casal só pode ter um filho e a partir do segundo filho tem que pedir autorização ao Estado. Algumas famílias acabavam tendo o segundo filho, mas de maneira escondida, ia mais para a região rural, porque o controle maior era na região litorânea. Mas aí quando o governo descobria que uma mulher estava grávida do seu segundo filho, era levada para clínicas de abortos clandestinas. Então assim, muitas mulheres chinesas acabaram falecendo por causa desse motivo, porque não era um aborto de uma maneira tão digamos, legal, da maneira correta. Então era um aborto digamos, de qualquer maneira. E existem várias denúncias de várias crianças sendo mortas por causa disso. Então tem um lado aí da história bem sombria do governo chinês, ok? O filme, gente, ele é bastante interessante, que dá pra gente fazer uma reflexão
de como o mundo, em uma grande população, ele vai entrar em um caos. Os ecologistas eles têm uma preocupação que até 2100 a população mundial chegue a 10 bilhões de habitantes. E a preocupação não é onde essa população irá morar, porque ainda tem muitos espaços vazios na Terra, mas como é que será a exploração, porque nós já temos 7 bilhões de pessoas no mundo e a exploração ela é de uma maneira assim exacerbada. Eu gosto muito de falar nas minhas aulas que a água ela não vai acabar. Ela ficará imprópria para o consumo. Então, ou seja, hoje nós temos água suficiente para todo mundo, mas será que essa água ela realmente está própria para o consumo? Então, o ser humano ele é um ser muito destruidor. O ser humano ele cria a sua própria cova. Então o filme ele retrata muito bem isso. Eu acho interessante que nas cenas onde as meninas, que é interessante que são 7 meninas, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todas elas com suas diferentes identidades, suas características. Quando elas estão pelas ruas nos seus respectivos dias, o filme coloca aquele barulho de muitas pessoas pra gente sentir aquele caos. Gente, esse caos a gente sente quando a gente sai pela manhã e vai para o centro, que em um único momento, em um único horário está todo mundo junto, né? Tô aqui os centros comerciais pela manhã, eles têm aquela grande aglomeração de pessoas e à noite é um vazio. É assim que seria, digamos, um mundo com tantas pessoas, que nos horários de picos todo mundo no mesmo local, só que não seria só no centro, seria em qualquer canto. Imagine, seria uma verdadeira confusão. Só que no filme ele retrata que tem um plano aí por trás e aquelas crianças onde eram levadas para, digamos, ficarem congeladas para um próximo futuro, na verdade elas eram queimadas. Olha, eu achei interessante esse filme. Esse filme vocês podem sim utilizar para aulas de teorias demográficas e a política do filho único. Lembre-se que a política do filho único na China em 2015 ela foi abolida, não totalmente. A política do filho único até 2015 poderia ter um filho. E o segundo filho tem que ter autorização, pagar multas e multas bem caras. A partir de 2015, a política do filho único permitia ter 2 filhos. Só que a característica da população chinesa é ter um filho só e a população não está aumentando. Então o governo chinês ele está tomando medidas para que essa população volte a se reproduzir. É incentivar mesmo. Ok, pessoinhas? Esse foi meu comentário sobre o filme. Se você gostou, deixa logo aí o seu like. Vai comentando o que você sentiu falta, para que no próximo vídeo eu possa falar um pouquinho mais. Certo, galerinha? Um grande abraço. Um beijo, até a próxima aí. Bye, bye.